Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará. Olá, o deputado federal André Figueiredo tem uma marca rara entre os políticos em atividade no Ceará e até no Brasil. Afinal, se mantém no mesmo partido há quase 40 anos. Sim, é filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, desde 1984, quando entrou na sigla fundada por Leonel Brizola, um personagem marcante da história política brasileira. Formado em Economia e em Direito pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduado em Comércio Exterior pela Universidade de Fortaleza, André está em seu 5º mandato como deputado federal, tendo intercalado os mandatos com o exercício de comando em importantes cargos como o Ministério das Comunicações. O momento, em especial, é delicado para o PDT aqui no Ceará, maior sigla do Estado, ainda maior sigla, com maior número de prefeitos e parlamentares. O PDT está dividido e em crise desde a última disputa para governador, quando bancou a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio, que terminou aquela eleição em 3º lugar. É sobre esse e outros assuntos da política cearense e brasileira que o Focus Colloquium, realizado nos estúdios da TVDD, a Web TV da Casa de Vovó Dedé, vai conversar com o deputado federal André Figueiredo. André, muito obrigado pela sua presença. Acho que já fizemos aí um bom número de entrevistas. Aliás, eu conheço o André desde o ano que ele se filiou ao PDT. Entramos juntos na Faculdade de Economia da UFC. Foi justamente o ano em que ele se filiou ao partido. Então, estava no começo da sua história, o PDT naquele momento, já cumprindo um papel muito importante. André, e eu fiz essa abertura, obrigado pela sua presença, antes de tudo, né? Eu fiz essa abertura colocando essa situação que o PDT vive hoje aqui no Ceará, peculiar. É o partido que está no poder, mas não está no poder, no âmbito estadual. Aqui em Fortaleza, detém a prefeitura, detém o maior número de parlamentares estaduais, o maior número de vereadores e prefeitos, enfim, mas está vivendo essa crise que é natural, é próprio da política, essas crises, né? A dinâmica da política brasileira, ela atua de maneira sempre muito forte e mexe com essas estruturas, sai ano, entra ano. Mas eu queria que você começasse fazendo uma avaliação desse momento aqui do PDT do Ceará. Essa crise nasceu na eleição para governador, o PDT fez a opção de lançar um candidato próprio a governador do estado e isso levou a um racha, podemos colocar dessa maneira, onde um pedetista de grande importância, o atual senador Cid Gomes, acabou não indo na linha do partido e meio que ficou distante, publicamente distante dos acontecimentos daquela eleição. André. Bem, Fábio, antes de mais nada, é um prazer muito grande a gente estar mais uma vez aqui, tendo esse bate-papo aqui no Focus Colloquium. Acho que a última vez que a gente conversou ainda foi no ambiente virtual. Foi no ambiente virtual. Naqueles momentos difíceis da pandemia. Mas sempre é muito, para mim, motivo de muita honra estar dialogando com você, que é uma das pessoas mais conceituadas aqui do jornalismo cearense, um analista político como poucos, e que a gente tem essa satisfação de conviver aí há quase 4 décadas. E nesse momento, cabe ressaltar que o PDT ele nunca foi um partido grande no Ceará. Ele se tornou grande com a entrada do Cid, do Ciro, do Roberto Cláudio, evidentemente, no ano de 2015. Mas sempre foi um partido que primou pela coerência. Sempre foi um curioso, partido... André, quando você faz essa diferenciação, parece que tem um PDT raiz e essa turma que entrou depois, não é? Não tem. Sabe por quê? Porque eu vou dizer, por exemplo, nós tivemos aí, lógico, sempre foi estigmatizado, tanto o Cid quanto o Ciro, pela vida partidária muito plural. Eles... nada menos do que 7 partidos, talvez. Mas se você pegar aí outros expoentes da política nacional também já passaram por isso. O ex-presidente Bolsonaro, evidentemente que não é exemplo para nada, mas também participou de vários e vários partidos. Então, nós temos aí o PDT, que hoje possui, como você falou, 5 deputados federais, possui 13 deputados estaduais, 63 prefeitos, incluindo o da capital. Um senador da República. Então, nós temos aí um partido grande.
grande. E o que é que nós fizemos, até para fazer uma recapitulação do histórico? Havia sido decidido entre o então governador Camilo Santana e o senador Cid que caberia ao PDT escolher o seu candidato ao governo, que o Camilo, inclusive, iria apoiar. Fizemos uma série de 10 encontros regionais, 10 encontros com a presença dos 4 pré-candidatos, cabe lembrar, Roberto Cláudio, Isolda, Evandro e Mauro Filho, né? E sempre se pactuou que aquele que fosse o escolhido teria o apoio dos demais. Sempre se pactuou isso. Mas, infelizmente, aconteceram circunstâncias que acabou levando a essa situação, que realmente é uma situação bem chata, né? Nós temos aí, na figura do senador Cid Gomes, sem dúvida alguma, um dos maiores, se não o maior líder atualmente do estado do Ceará, o maior líder político, né? E que houve também uma questão que não foi agradável, que foi um tensionamento familiar que não é agradável para ninguém, mas que gerou também todo esse afastamento, né? E, lógico, se o Cid tivesse, inclusive, na minha compreensão, dito para o Camilo que o candidato seria Roberto Cláudio, o Camilo aqueceria. Eu tenho absoluta convicção disso, porque o Camilo tem uma linha de ação muito próxima do Cid, né? Mas isso agora, sinceramente, não é hora da gente lamber feridas nem olhar para o retrovisor, né? Eu acho que é hora da gente pensar o PDT do futuro. Mas deixa eu lhe provocar ainda sobre esse episódio, não é releitura, não, enfim, mas isso lhe surpreendeu o que aconteceu? Surpreendeu. Me surpreendeu, com certeza, me surpreendeu. É curioso, deputado, porque algumas pessoas ali no bastidor que eu conversava meio que indicavam esse caminho. Isso nunca chegou a você? Não, é o que eu digo. Eu sou presidente estadual do partido, né? Tenho essa honra de comandar esse partido que, graças a Deus, tem crescido e tem ajudado a vários governos a fazer grandes gestões que fazem do Ceará um exemplo para o Brasil. Mas eu nunca fui chamado, por exemplo, pelo então governador Camilo Santana para dizer: André, nós queremos a Isolda. Nunca fui chamado para isso. Fizeram um acordo sem consultar o partido. Por quê? Porque nas vésperas da votação do Diretório Regional, certo? Nas vésperas da votação foram ligando de um por um dos 84 membros do Diretório Estadual e não ligaram também para mim, não. Não ligaram também para mim, não. Não é que eu quisesse que ligasse, mas seria uma oportunidade, inclusive, de dialogar, né? Porque nós poderíamos ter feito um pacto, poderíamos dialogar. Eu não tinha dúvida que o melhor candidato era o Roberto Cláudio, não tinha dúvida. Seria um grande governador que o Ceará precisa, certo? Mas, infelizmente, perdemos. A onda Lula foi avassaladora em todo o Nordeste. Mais uma vez, né? É avassaladora, foi de impressionar. Nem mesmo quem estava apoiando o Elmano acreditava que ele ganhasse no primeiro turno, né? E ganhou no primeiro turno. Então é legítimo que o PT tenha o governo. E é legítimo que nós do PDT, que perdemos a eleição, tenha a compreensão de que nós não estamos no poder. O PDT, diferentemente do governo federal, que teve um segundo turno e nós, 48 horas após as eleições, fizemos uma reunião do diretório e declaramos apoio ao Lula, aqui nós não tivemos a oportunidade de declarar apoio ao Elmano porque não houve um segundo turno. Então nós perdemos a eleição, nós não ganhamos a eleição. Então é natural compreensão que, por exemplo, a maior parte dos nossos deputados estaduais, inclusive os que apoiaram o Roberto, certo, que foram, digamos assim, com o Roberto até o fim, tenha uma preocupação com suas prefeituras. Porque o Ceará é um estado pobre, ainda é pobre, né? E precisa de recursos públicos advindos do governo do estado para que as administrações municipais possam avançar, né? Não basta recursos que a gente eventualmente obtenha junto ao orçamento federal. Então, é natural que eles tenham essa preocupação de cuidar das suas prefeituras e nós temos tido total compreensão em relação a isso. É tanto que o PDT, mesmo sem oficialmente indicar nenhum deputado para compor o secretariado do Elmano, certo? Nós aquecemos, nós compreendemos, né, que era necessário, inclusive, abrir espaços para suplentes, né? O deputado Leônidas, que foi com a ida do Robério para a Secretaria de Recursos Hídricos, e os deputados Antônio Granja e Bruno Pedrosa, que foram com a ida de 2 deputados estaduais também para a equipe. Então, nós temos essa compreensão, não houve nenhum alarde. Nós não estamos fazendo oposição raivosa ao Elmano, de forma alguma. Pelo contrário, queremos apoiar o que tiver ao nosso alcance para ajudar o governo Elmano, faremos. Agora, nós temos que ter nossas prioridades. Ano que vem é uma eleição municipal. Certamente o PT, claro, legitimamente, nesse afã de mostrar força, vai querer ser o partido que vai ter o maior número de prefeitos. Vai querer. E vai confrontar com a gente em vários municípios, inclusive Fortaleza. E Fortaleza não é uma prioridade apenas estadual. Fortaleza é uma prioridade nacional para o PDT. Nós
vamos trabalhar muito para que continuemos na gestão de Fortaleza, que vem dando certo, desde o Roberto Cláudio. E isso significa fazer oposição, então, à atuação do governo do Estado em Fortaleza? Não tem atuação do governo do Estado em Fortaleza. Pois isso é uma provocação que eu fiz há poucos dias, recentemente, o deputado até surpreendeu, aí, de certa maneira, pela crítica que fez à atuação, ou à falta de atuação, como queira, do governo do Estado do Ceará, e citando obras que começaram e deveriam ter terminado na gestão de Cid Gomes. Não, o Cid começou as obras, mas não necessariamente... para terminar em 2014, por exemplo. Mas a gente sabe que com recursos escassos, principalmente naquela crise que já se vivenciava... É o que foi colocado, mas deputado. Aí tivemos 8 anos do Camilo, quase 8 anos do Camilo. Como é que não se mexe... Com vocês no governo. Como é que não se mexe nada no aquário? Uma vice-governadora do PDT, sim, depois virou governadora. Vice-governadora, era do PDT, certo? Então, a crítica ali não foi minha, não. Ali eu apenas repliquei uma capa do jornal O Otimista. A capa do jornal O Otimista mostrava essa falta de ação do governo do Estado aqui em Fortaleza. E cabe se ressaltar, não está tendo nenhuma boa vontade. Eu tenho muito respeito pelo governador Eumano, muito respeito, acho ele um ser humano da melhor qualidade. Mas, lamentavelmente, o seu governo, né, não está tendo atenção com a capital do Estado que ele administra. Não está tendo. Não é para ficar fazendo as obras que, por exemplo, o Cid e o próprio Camilo fizeram, não estou falando isso, não, mas pelo menos um mínimo de atenção. Esse mínimo de atenção não está sendo dado. Né? E, lógico, nós temos essa certeza de que em 2024... A relação do prefeito do PDT, Roberto Cláudio, durante 8 anos... durante 6 anos com o governo Camilo Santana, por exemplo, foi de muita proximidade. Sim. E de ótimo relacionamento. Sim, então, era um grande governador. Não, eu não estou dizendo que o Camilo não foi grande governador. Para Fortaleza que eu estou falando. Não, eu estou dizendo que o Eumano não está sendo. Eu estou dizendo que o Eumano não está sendo um grande governador. Mas acabou de citar o governador Camilo Santana também, como teve tempo de fazer e não fez. Não, ele teve responsabilidade nas obras que foram iniciadas no governo Cid e não foram concluídas. Mas isso não afasta a questão dele ter feito areninhas, dele ter feito algumas escolas que foram importantes aqui, certo? Não estou batendo na gestão Camilo. Certo? Talvez na condução política do ano passado... A leitura que está batendo em todas, deputado. Não... O problema, Fábio, sabe o que é? O problema, sabe o que é, Fábio? É porque as pessoas potencializam uma crise. Então, tudo que for motivo para gerar um estopim, então, com certeza, potencializam. Eu deixei muito claro, a minha crítica em nenhum momento foi ao senador Cid Gomes, em nenhum momento, para mim, foi o melhor governador, juntamente com o Tássio, que o Ceará já teve, certo? Os dois foram grandes governadores, importantes em determinadas épocas. O Ciro não teve tempo de ser governador, 3 anos, e mesmo assim fez a transposição do Rio Jaguaribe no momento que Fortaleza arriscava ficar sem água. Né? O Ciro já é uma figura nacional. E o Camilo foi um bom governador também, ninguém vai estar tirando isso. E também, se eu for resgatar Virgílio Távora e vários outros aí, nós temos um bom número de gestores. Mas, para mim, Cid e Tasso foram os 2 melhores governadores que o Ceará já teve. Então, quero, a partir dessa premissa, dizer, nós estamos aí vivenciando um momento de dificuldade. Certo? Porque se a gente estabelece uma crítica, de repente a gente está fazendo oposição raivosa ao governo do Estado, e não é verdade. Não, nem acho que seja raivosa, não, mas fazendo oposição. Eu, por exemplo, própria política, eu fiz uma publicação, quando eu vou para o Cariri, eu vou pela estrada. Amigo, as estradas estaduais já passou a quadra invernosa. Né? Para quem anda nas estradas, para os caminhoneiros, os motociclistas, os transeúntes que usam seu carrinho para fazer o deslocamento dessas cidades, as estradas estaduais estão intrafegáveis. Fazer uma provocação diante das estradas também. As estradas de Fortaleza estão boas? Já está sendo recapeado. Se você vê as obras em Fortaleza, elas não param, Fábio. Elas não param. Então é bem diferente. A gente não vê obra nenhuma andando nas estradas do Ceará. Certo? Pelo menos nas estradas estaduais que nós fizemos até o Cariri, indo e voltando por estradas, inclusive diferentes, a gente não viu nenhuma ação do governo do Estado. Então, isso merece uma avaliação, porque hoje o governo do Estado, inclusive diferente da época do Camilo, né? O Camilo teve apenas 2 anos com o governo federal sendo parceiro. Depois do impeachment da Dilma, não teve mais parceria nenhuma com o governo estadual. Agora não, nós temos, né, governos alinhados, governo federal e governo estadual.
Então, é necessário, digamos assim, passados 6 meses, haja uma ação mais contundente em prol do Estado do Ceará, que elegeu Elmano de Freitas no primeiro turno, né? Então, essa responsabilidade ele tem que ter, e nós que fazemos parte da bancada federal estamos prontos para ajudá-lo no que for necessário. Mas eu havia lhe perguntado, o senhor saiu dolorido dessa história lá do 2022? Saiu o quê? Dolorido. Não deixa de sair, não é, Fábio? Não deixa de sair. Inicialmente, eu não quero aqui, volto a dizer, lamber feridas. Teve prefeitos que iam votar em mim que não votaram mais por uma ação direta de pessoas influentes do PT, certo? Mas passou, consegui inclusive mais votos do que em 2018, né? Quase 9 mil votos a mais, cheguei a quase 112 mil votos, mesmo com todo tipo de perseguição que eu sofri porque eu virei o alvo. Né? Como eu era o presidente estadual do partido, eu virei o alvo. Sem problemas, sem problemas. Quem está na política tem que estar mesmo de peito aberto para eventualmente virar alvo, a não ser que você tenha aquela situação de estar em cima do muro, querendo agradar gregos e troianos, e essa nunca foi uma característica minha. Né? Então, o que mais me doeu, na verdade, foi, por exemplo, ver o Ciro ser tão injustiçado. Né? O Ciro ser o terceiro colocado em Sobral. O Roberto Cláudio, você pode discordar do Roberto Cláudio, todo mundo pode discordar do Roberto Cláudio, mas o Roberto Cláudio não ganhou em uma urna em Fortaleza, sabe? Então isso não deixa de doer. Ganhou em uma sessão apenas? Não, ele ganhou em um município. Ele não ganhou em nenhuma urna, ele ganhou em Pires Ferreira. Em Fortaleza ele ganhou uma sessão. Tem certeza? Absoluta. Então eu realmente tinha informação, mas é insignificante. É insignificante pelo grande trabalho que o Roberto fez em Fortaleza. Né? Então não deixe de deixar marcas. E volto a dizer, dentro do PDT, eu dialogo maravilhosamente bem com o presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, meu amigo de Colégio Santo Inácio. Eu dialogo muito bem com o senador Cid Gomes. Esse diálogo está sendo mantido, deputado, agora, nesse momento? Está sim. Estão conversando sobre política, inclusive, o PDT, o que inclusive é que vamos fazer? Inclusive divergindo. É natural. Isso o senhor sente falta que não aconteceu naquele momento? Não aconteceu. As divergências, elas foram extremamente acentuadas depois da vitória do Diretório Regional. Né, que quem não ganhou no Diretório Regional resolveu ir apoiar, direto ou indiretamente, o Elmano, certo? Então, é algo que digamos assim, nós temos críticas a isso. O senhor procurou, por exemplo, o senador Cid Gomes, naquele momento, o deputado Evandro Leitão, naquela confusão? O senador Cid, Fábio, o senador Cid sumiu. Curiosamente, eu cheguei a escrever no Focus que o deputado Evandro Leitão não estava citando nada da campanha dele, citava o candidato Roberto Cláudio ou coisa parecida. E, curiosamente, a assessoria dele mandou dizendo que ele estava apoiando e tal. E eu contestei isso, não está apoiando, não tem material de campanha. O senhor chegou, a sua relação, como o senhor disse, com o deputado Evandro Leitão é de muito tempo, inclusive parceria no Ceará Sporting Clube, enfim, uma longa história já de convivência. O senhor chegou a procurá-lo? Evandro, o que é que está acontecendo? O que é que houve? Fábio, durante a campanha, nós estamos falando Não havia espaço para isso? Não havia espaço para isso, não. Eu cheguei a conversar com ele. Inclusive ele preparou algumas peças da propaganda política dele com o nome do Roberto Cláudio, preparou algumas coisas. Né? Mas a gente vê claramente os deputados que estavam com o Roberto e os deputados que não estavam com o Roberto. Né? E o Cid, eu procurei antes da reunião do diretório, passei mensagens, mas ele realmente, por uma decisão pessoal dele, resolveu se isolar, né? E ficamos nessa situação aqui que temos, evidentemente, dores, mas que são absolutamente superáveis. Pois, como o senhor disse, olhando para frente, o que é que vai ser agora? Qual é o caminho que o partido vai conseguir juntar seus cacos? Nós estamos juntando. Nós temos 13 deputados, todos os 13 deputados continuam. Nós temos a maior bancada de vereadores em Fortaleza, a maior bancada de vereadores e prefeitos do Estado, certo? Temos o maior líder político em atuação no Estado, que é o senador Cid, certo? E aí ficam potencializando a questão da presidência do partido, tudo é motivo para a crise. E aí é o que eu digo, um líder como o Cid precisa ser o presidente do partido para ser o líder? Não. Vamos fazer um paralelo com o nosso partido que está no poder. Quem é o presidente do PT? É o Conin. É uma pessoa extremamente séria, correta, trabalhadora. Mas é o maior líder político do PT no Ceará? Mas certamente... Com certeza não. Certamente cumpre um papel aí relacionado a alguém, algum grande líder do PT, né? Sim, mas eu estou dizendo, não precisa o emblema de ser presidente do partido para ser a pessoa mais forte.
Não precisa. Mas é porque o PT não está rachado, é o mais deputado. forte. O CID o PT sempre foi rachado, Fábio. O problema todo é que a gente é potencializado porque o PDT sempre teve uma uniformidade. Deputado, você quer dizer que as correntes políticas do PT, elas se amam? Eu não quero dizer isso, não. Vamos ver as declarações do Zé Ayrton Guimarães, por exemplo. Não, aliás, aqui, interessantíssimas as declarações. O que eu estou lhe dizendo é que isso é parte da trajetória do PT. Certo? É normal. Tem um que comanda Fortaleza, que o PDT está virando isso. Tem uma ala que comanda Fortaleza, tem uma ala que comanda o diretório estadual e por aí vai. Que a maioria é formada. São grupos que formam diversos grupos. Não há um racha. O PT já nasceu assim, dessa maneira. Bom, mas o caminho, o senhor está na presidência do PDT e quer continuar na presidência pelo que está dizendo, não é? Nós vamos discutir isso com mas muita serenidade. Pessoalmente? Não, eu cumpro missões. Eu volto a dizer que eu cumpro missões, certo? Nós hoje temos um panorama de muita dificuldade por conta das eleições de 2022 em relação à gestão do PDT, certo? Eu tenho tentado ao máximo apaziguar, tenho tentado ao máximo ser uma ponte de ligação entre dois lados que se extremaram, certo? E tenho tentado cumprir esse papel. Nós temos até dezembro. Quando termina o meu mandato como presidente. Então, até lá, eu mesmo quero conversar com o senador Cid, o presidente Lupe já conversou com ele também. Então, as coisas, eu tenho muita esperança que se serenizem, né, para que nós possamos realmente pensar o PDT do futuro. Inclusive, nessa reunião que nós vamos fazer, a primeira reunião que vai ser aqui em Fortaleza, né, nós temos aí uma reunião de todo o Nordeste. Certo? Escolhemos Fortaleza para mostrar mais uma vez que é o principal objetivo para a gente para 2024. E é nos municípios é onde nós vivemos. Então, nós queremos preparar os nossos candidatos a prefeitos e prefeitas, os nossos candidatos aos legislativos municipais, para que eles possam também fazer o seu papel nos municípios e, quem sabe, a gente pavimentar um caminho para 2026. E, por falar nisso, você nunca pensou em ser candidato a prefeito, deputado? Não, sinceramente, eu tinha uma expectativa muito grande em 2018 de ser um dos dois candidatos do PDT ao Senado, inclusive, em posições que foram externadas pelo Cid, né, que eu deveria ocupar. Houve a aproximação do Camilo com o Eunício, isso foi inviabilizado. Eu não tenho, hoje eu posso dizer que eu não tenho nos meus planos a candidatura ao Executivo, não. Sabe? Eu acho que a Prefeitura, nós temos aí grandes nomes e ao governo também nós temos grandes nomes. Eu gosto do Legislativo, gosto muito do Legislativo, né? Como você colocou no início, tenho a honra de estar no meu 5º mandato e tenho trabalhado muito para que a gente possa honrar essa confiança que o povo cearense e o povo brasileiro me entrega para que a gente possa ter uma ação muito forte dentro do parlamento. Bom, mas voltando aqui ao caso dessa relação com o governo do Ceará, deputado, o caminho do PDT, na sua opinião, deveria ser fazer oposição ao governador Eumano de Freitas, do PT, afinal, foi derrotado, né? O eleitor colocou o PDT numa situação aí, ao não gerar nem sequer o segundo turno, muito difícil. Difícil Sim. No sentido de que não podia negociar, não podia conversar, porque, afinal de contas, é uma parceria já de longo prazo do PDT com o PT, né? Em alguns, aqui no Ceará, pelo menos vão 8 anos, né? Que tem uma parceria muito direta. Desde a eleição do Cid, ele não estava ainda... Né? Ele estava no PSB na época, né? Mas já na segunda eleição ele já estava no PDT, né? Não é isso? Não, ele não foi eleito pelo PDT. Ele estava no PROS. Estava no PROS, né? Foi no PROS. Logo depois que foi pro PDT. Todos vieram para o PDT em 2015. A primeira eleição que foi disputada foi em 2018. Ele, aí sim, como candidato ao Senado. Mas a sua postura nas suas redes sociais foi de oposição. Nessa postagem? Mas é um indicativo, deputado. Não é uma cobrança muito forte. Fábio, eu às vezes, eu dou pancadas... Eu estou falando de uma maneira muito natural, mas deputado. Mas eu também estou falando. Eu sei, Fábio. É natural que o parlamentar faça oposição. Cadê o governador que não toma conta aqui da cidade, não ajuda e tal? Você tem dúvida que eu sou da base do governo federal? Não. Até eu bato. Sim. Teve o projeto 2250, que nós do PDT votamos unanimemente contra o projeto do governo federal. O 2250 é que dá mais ainda uma garantia para os bancos em relações de empréstimo, que agora você tem o seu planozinho de previdência complementar, ele vai poder ser utilizado para dar garantia aos bancos que ele pode tirar o teu plano de previdência complementar e deixar você sem nada quando você precisar se aposentar.
com o pretexto de quê? Reduzir juros. Nunca se reduziu o juros. É igual o negócio de dizer, vamos cobrar bagagem para os preços das passagens aéreas vão diminuir. Nunca diminuíram, só fazem aumentar. Então, eu bati no governo federal. E eu não sou base? Sou base do governo federal. Agora, ser base não significa ser subserviente. Eu não sou base do governo do Estado, mas não sou oposição. Né? Nós temos uma postura, eu particularmente como deputado federal, de ter uma independência absoluta. E diga-se passagem, nós tivemos 2 reuniões maravilhosas com o Elmano, logo após as eleições. Ele foi na sede do partido, disse que queria o apoio do partido, disse que ia abrir, inclusive, toda a estrutura para que a gente indicasse as pessoas institucionalmente pelo PDT, mas, de repente, o Elmano sumiu. Né? Então, não teve um terceiro diálogo. Não teve um terceiro diálogo, levando a crer que, talvez, pelo posicionamento individual dele, ele quisesse esse apoio institucional e a gente já estava construindo dentro do PDT. Mas aí, talvez, tenha acontecido ingerências de terceiros e, consequentemente, esse apoio institucional não saiu. Hoje nós temos a maior parte dos deputados estaduais do PDT, pode-se dizer que 10 dos 13, né, estão na base de apoio ao governador. Certo? E estar na base de apoio ao governador significa o quê? Ocupação de cargos, essa relação aí? Sim, destinação de recursos, apesar de eu ter a compreensão de que recursos são escassos. Então, tem muita gente já reclamando aí que os recursos aí tem muitas obras paradas, né? Então, a gente tem que saber que recursos, principalmente quando são muito gastos numa campanha eleitoral, né, como foi ano passado, que era uma coisa meio esquisita, nós tivemos aí um comprometimento do orçamento desse ano. Um comprometimento. Deputado, por falar em recursos, em ocupação de cargos, o deputado federal José Nobre Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, enviou a mim, ao Fox, uma relação dos cargos ocupados pela base de apoio do governo aqui no Ceará, e entre os quais está o senhor, ele colocou como um dos responsáveis pela indicação de cargos... Seria a superintendência da Codevasf no Ceará. Seria, isso não aconteceu, ou vai acontecer, ou está prestes a acontecer, está negociado? Seria porque na semana passada, né, eu recebi o convite para a posse do novo superintendente da Codevasf no Ceará, que não foi indicação nossa, foi indicação do PSD. Quer dizer, eu não soube nem por meio dele. Inclusive, passei um e-mail para ele, para o ministro Padilha, reclamando, né, porque, digamos, vários parlamentares têm espaços aqui. Nós do PDT podemos dizer que apenas hoje o deputado Eduardo Bismarck que tem espaços ocupando no governo federal aqui no estado do Ceará. Então, o senhor está aí confirmando que uma leitura meio generalizada de que a articulação política do governo está falha. Eu vejo a articulação política do governo como muito falha. Né? Sempre disse isso. Né? Isso não está falando só do líder aí, não, né? Não. Estou falando, por exemplo, vamos lá, nós temos o ministro Alexandre Padilha. O ministro Alexandre Padilha é um gentleman, é uma pessoa do mais fino trato. Mas, infelizmente, não consegue materializar as ações que deveria caber à Secretaria de Relações Institucionais, da qual ele é o secretário, que é o ministro, status de ministro. E nós temos o ministro Rui Costa, que já é uma pessoa de um temperamento muito mais difícil, que é o chefe da Casa Civil, responsável por organizar o governo, todos os ministérios. E, pelo que a gente vê, o ministro Alexandre Padilha não tem força. Não tem força. Pelo menos para, digamos assim, assumir compromissos e efetivá-los, ele não está tendo força. O que nós estamos vendo hoje é que, inclusive, por ocasião do final, para você ver a articulação política como ela é falha, nós tivemos uma medida provisória que tratou de toda a reforma ministerial sendo aprovada no dia onde ela caducava. Como é que se deixa uma medida provisória como essa chegar a esse ponto? Ser aprovada no dia, e por muito pouco, se não fosse o presidente Lula conversando com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essa medida muito provavelmente não teria sido aprovada. Que é um absurdo, não é? É um absurdo. Veja, todo governo tem o direito de montar a sua estrutura, não é? Mas todo governo tem a obrigação de se relacionar com o Congresso para aprovar a medida. Eu mesmo votei a favor da reforma administrativa na época do governo Temer, né, quando ele assumiu, eu mesmo votei a favor, fazendo críticas, né, apresentando emendas, apresentando destaques, emendas, fazendo o que era necessário. Mas a gente tem a compreensão que a cada governo precisa se fazer, sim, uma gestão. Evidentemente que, às vezes, se criam muitos cargos para se atender aliados políticos. Pois é, isso deputado, é muito ruim. Eu ia perguntar isso aí. Eu nunca tinha visto partido, palácio, do líder, né, no fim das contas, do palácio, né, um quadro, um cronograma,
um organograma, melhor dizendo, com a distribuição de cargos, o parlamentar e o dono do cargo. Isso me parece, o termo eficiência e tal, isso aí está morto, né, na história, é política pura, né? Não, é ação política, tem muita ação política, isso aí em todo governo tem. Agora, eu particularmente nós enfrentamos nos últimos 4 anos, nos últimos 6 anos, né, uma trincheira ao lado de aproximadamente 130 colegas. Certo? Os partidos de oposição, PDT, PCdoB, PT, PSOL, Rede, nós éramos 130, certo? E partidos do centro, eles estavam ocupando espaços no governo anterior, e a gente não. O que é que acontece nesse atual governo? Os partidos de centro são priorizados na ocupação de espaços e os aliados históricos do campo da esquerda são preteridos. Então, nessa articulação política é muito desgastante. Você vê, por exemplo, que tem parlamentares aqui no Ceará que têm 15 cargos importantes. 15 cargos importantes. Tem outro que tem 4 cargos importantes. O deputado não quer citar o nome, mas ele está falando do líder do PT, líder do governo lá na Câmara de Deputados, Zé Nobre Guimarães. É só ver a planilha de distribuição. Quem são os 4? Os 4, quem é? O Eduardo, não? Não, os 4 é o PSD. PSD, mas são 3 deputados, não é isso? A princípio, entendendo que os 3 indicaram os 4 cargos importantes. Isso é que é um partido, isso é que é indicação partidária, deputado. Nós que temos 5, somos da base e éramos da oposição junto com eles, só o deputado Eduardo Bismarck conseguiu indicar 2 funções importantes. Deputado de Fortaleza, hein? O que é que tem? Gestão de Zé Sarto, uma gestão que está sendo muito questionada, as pesquisas não são positivas, né? Uma candidatura a prefeito de Fortaleza que ali, digamos, foi do PDT, mas saiu muito do bolso de Ciro Gomes, né? Essa relação deles, antiga. Tal. Qual é a sua avaliação hoje sobre essa gestão? O senhor acha que há tempo de recuperar-se até a disputa para prefeito? E ele é o candidato à reeleição? Eu não tenho dúvida que há tempo. Há tempo. Por que há tempo? Porque você tem aí, primeiro, linhas de crédito que foram obtidas pela Prefeitura Municipal que vão fazer ações importantíssimas em Fortaleza, no âmbito da saúde, que é um dos maiores problemas que todo governo passa, né? E também no âmbito que sempre foi colocado, né, de mobilidade urbana e de investimentos em políticas educacionais, né? Então, nós temos aí, daqui para as eleições, vamos dizer, arredondando aí, aproximadamente 15 a 16 meses. 15 meses. É isso mesmo. 15 meses antes da gestão, 15 meses antes da eleição do estado do Ceará. Quem diria que Elmano seria o nosso governador? Então, se você, de repente, tem uma paciência e, efetivamente, o prefeito Sarto tem essa compreensão, que ele precisa mostrar mais o que está fazendo. Porque você anda pela periferia de Fortaleza... O senhor acha, então, que é uma questão de mostrar? Eu acho que é uma questão de mostrar. Comunicação é débil, a política de comunicação do Sarto, ele reconhece isso, certo? E agora nós não temos mais tempo a perder. Eu, evidentemente, como pedetista, eu tenho o dever de fazer o que for necessário para que o Sarto realmente tenha o direito de ser candidato à reeleição e ganhe a eleição, certo? Então, cabe ao prefeito e a toda a sua equipe, evidentemente, correr contra um tempo que as pesquisas não estão sendo favoráveis a ele, não estão sendo, é fato, ninguém vai questionar isso, mas eu creio que há tempo, com certeza, de o Sarto reverter isso. E o senhor acha, é seu sonho de gestão, a de José Sarto, deputado? Como assim? A gestão dele, como é que o senhor avalia? Não, eu avalio como muito boa. Uma grande gestão? O problema é que a gente está acostumado... O senhor acha que é só um problema de comunicação mesmo, deputado? Acho. Sinceramente, acho. Pode ter questões pontuais que o Roberto Cláudio também tinha. Não, todos têm questões pontuais. Todos tinham. Até os grandes gestores. Não, se nós formos, eu tenho ido a algumas obras, o Sarto vai fazer o maior investimento da história de Fortaleza em educação. Nós estamos falando aí de 350 milhões de reais que serão aplicados em educação. Ele conseguiu aí recursos, como eu disse, vultosos para aplicar na área da saúde. Não é? Isso tudo com bandeiras do PDT. Com bandeiras da educação em tempo integral, certo? Fortaleza é uma das maiores referências do mundo em mobilidade urbana, principalmente na área de ciclofaixas, certo? Hoje Fortaleza é reconhecida por isso. Então foi um trabalho que iniciou no Roberto Cláudio e que está sendo dado continuado no Sarto. Aquele espírito de cidade que bem estruturado pelo prefeito Roberto Cláudio, ex-prefeito Roberto Cláudio, durante 8 anos, questão de mobilidade urbana, esse trato essa ideia de cidade foi muito bem trabalhada naquele tempo. E a sensação que a gente tem é que essa coisa ficou secundada na gestão de José Sarto. Volto a dizer, meu querido amigo Fábio, que cabe isso muito à área de comunicação. Fortaleza, se você for rodar pela periferia, principalmente...
que, aliás, nós fomos acusados de dizer que Fortaleza só era aldeota, né? E agora a gente vê o inverso, as obras sendo priorizadas na periferia, porque a chamada grande aldeota já tem, digamos, uma boa contemplação, né? Apesar do que nós vamos ver aí a continuidade da Beira-Mar, que a Beira-Mar é uma das orlas mais bonitas do mundo, né? E com o complemento que vai até o Poço da Draga, com certeza nós vamos ter aí um espaço muito grande de visibilidade. Mas se a gente for para vários locais da periferia, eu digo isso falando no Conjunto Esperança, eu digo isso falando no Parque Santa Rosa, eu digo isso falando na Palpina, sabe? Eu digo isso falando aqui no bairro, nas imediações. Já viu a Barra do Ceará como está linda? A Barra do Ceará... Estamos falando aqui da Barra do Ceará. Pois é, eu estou falando que a Barra do Ceará, o fortalezense tem que saber que existe uma fortaleza lindíssima aqui e que a prefeitura fez uma urbanização absolutamente maravilhosa na Barra do Ceará. E está dando continuidade a isso na Vila do Mar como um todo. Né, que vai, inclusive, a avenida vai chegar até onde era o antigo cartódromo, hoje é a Areninha do Pirambu. Né? Então, são ações que precisam ser melhor comunicadas e, ao mesmo tempo, aproveitar esses 15 meses até o processo eleitoral de 2024 para que se consiga cada vez mais potencializar uma gestão que não está sendo reconhecida, é verdade, pela população, mas é uma gestão muito boa, certo? Uma gestão muito boa e que eu tenho realmente a esperança de que a população possa reconhecer isso e fazer com que o Sarto seja reeleito. E a candidatura de José Sarto, não há dúvida quanto a isso, ele quer, já comunicou o partido. Por que eu pergunto isso, deputado? Porque em função dessa má avaliação pelas pesquisas, tá certo? Sendo aqui bem científico, há sempre a expectativa de que o candidato poderia ser Roberto Cláudio. Sim, essa expectativa existe por parte de muitas pessoas. Existe. Mas o Sarto só não será candidato se ele não quiser. É o que eu costumo dizer. Né? Só não será candidato se não quiser. Até porque é muito natural, né? Quem está no poder tem direito ele foi a eleito para isso. Sim, ele foi eleito para isso. Deputado, o governo Lula, deputado, 6 meses, completou 6 agora, não é isso? Vai completar agora. Vai completar dia 30, falta 11 dias aí para completar 6 meses de governo. Né? Durante a campanha, o candidato Lula tratou muito de uma ideia de uma concertação nacional em função desse processo destrutivo, inclusive da política, que foi gerado principalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente no poder, pelo menos nos primeiros meses, ninguém sentiu isso, não. Viu um PT muito autocentrado, né? Um Lula, às vezes, arrogante, né? E, enfim, daí veio aquela famosa frase, né? Em vez de um grande conciliador, vem um centroavante rompedor. A sua leitura, deputado? Não, você tem razão, Fábio. Eu acho que o Lula, ele tem toda a característica de ser uma pessoa que possa acalmar os ânimos, que foram muito acirrados. E na verdade, ele tem conseguido acalmar, né, deputado? Vamos até ser justos quanto a isso, né? Tem, mas não, digamos assim... Os termos de comparação era complicado, né? Não dá. Então, o que é que o Lula tem feito, né? Ele tem dado declarações muito pesadas, às vezes hostis demais ao outro lado, que é compreensível que tem as suas aspirações políticas e seu posicionamento. Quer dizer, havia uma direita dentro do armário, literalmente. E essa direita resolveu mostrar as caras, alguns com conteúdo, que mesmo sendo divergente do nosso, mas tem conteúdo, e outros só atrás de holofotes. Só atrás de holofotes, convocando para atos antidemocráticos, como foi o 8 de janeiro, né? E jogando aquele mesmo joguinho que jogou na época que Bolsonaro estava no poder, só que do outro lado da trincheira. Então, nós temos aí uma relação que o Brasil precisa ser pacificado, eu não tenho dúvida disso. Nós temos aí, você deve ter vivenciado também, dentro da própria família da gente, uma família dividida. Grupos de WhatsApp que amigos históricos saíam brigando por conta de uma política que eu digo para você, sinceramente, Fábio, às vezes a gente quebra um pau danado dentro do plenário, depois vai sair para tomar cerveja. Quer dizer, é uma característica do parlamento desde sempre, desde não é? sempre. Aí, quer dizer, as pessoas, elas se inflamam quando deveriam também ter a mesma postura. Eu sou Ceará, você é Ceará também, mas tem um amigo meu que é Fortaleza. Eu vou deixar de falar com ele porque o Fortaleza ganhou do Ceará? E até porque o futebol é muito mais instigante do que a política. Muito mais que a política, muito mais. Não, é bom isso, dizer isso, deputado, para muitos interlocutores meus, gente, é uma bobagem muito grande brigar pela política ou coisa parecida, até porque os políticos são
muito sábios nessa história. O campo da política e da divergência é um, né? E isso não diz respeito aos relacionamentos. Não, os relacionamentos pessoais. Mas parece que foi... essas redes sociais instigaram muito isso também, né? Com certeza. As fake news, né, Fran? As fake news, de repente você inventa uma mentira e ela vira verdade porque ela está sendo replicada para milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas, e isso acaba instigando realmente o ódio, e às vezes as pessoas elas não raciocinam mais. E fake news não é apenas a fake news, deputado, porque há um tipo de fake news que sempre existiu na política, né? Eu me lembro muito de Juracy Magalhães, que foi governador da Bahia, né, o pai de Jutaí Magalhães, cearense, por sinal, o Juracy Magalhães, mesmo nome do ex-prefeito, que é a primeira candidatura dele a governador da Bahia, o último tenente, né, ele foi o último dos tenentes a morrer, do movimento tenentista. Ele tem um livro dele chamado é o Último Tenente, o nome do livro, exatamente esse. Onde ele relata, na primeira eleição de governador dele, o rival político dele, o outro candidato, teria inventado que ele teria colocado, porque um dos candidatos acabou caindo o avião e morreu. E aí o outro rival dele teria inventado que ele colocou areia dentro do tanque. E isso pegou, segundo ele, isso foi responsável pela minha derrota. Está no outro padrão, né? As fake news se dão muito em relação às questões aí... questões menores, né? São questões... relacionadas a gênero, a esses temas aí que acabou tomando conta da política. E isso costuma ser um péssimo tema para a política. Não tem dúvida. A questão é que, vamos dizer, há 20 anos atrás, você, para propagar uma fake news, você tinha que fazer um panfleto apócrifo. Isso mesmo. Distribuir. Prefeitura de Fortaleza, você tinha que distribuir nos terminais de ônibus. Pois é, então... Deixava um monte de rastro, agora né? basta você dar uma clicada. Verdade. E vai para milhares de pessoas, se propaga de uma velocidade impressionante. Por isso que a gente precisa ter a certeza de que você não pode, de repente, jogar a reputação de algumas pessoas que não mereciam isso na lama por conta de uma mentira jogada pelas redes sociais, né? Então, isso aí precisa ser melhor observado, e no momento adequado nós vamos tratar isso, sim, de novo dentro do parlamento. E como é que está essa relação no parlamento, deputado, com essa direita? Aí a direita às vezes se parece muito com a esquerda desse tempo, nesse ponto, naquela necessidade de causar, de lacrar, de criar um ambiente, enfim, para atrair expectativas, atrair audiência ou coisa parecida. Eu vejo muito isso, inclusive no parlamento, né? Gente gravando lá para a rede social ao vivo, que é terrível para o parlamento. Eu acho uma falta de respeito para com o parlamento, essa base fundamental de qualquer democracia que se preze. Como é que está essa relação lá, deputado? Está muito confuso ainda, né? Aquele tipo de confronto. Não, melhorou? Dentro do parlamento, existe um grupo que é mais à esquerda e um grupo que é mais à direita e que é muito sectário. Aí existe. Uns 15 do lado, uns 20 a 30 do outro. Mas existem, né, dentro dos partidos, por exemplo, de esquerda, uma harmonia muito significativa. Lógico, divergências existem, mas a harmonia existe. E ninguém governa sem os partidos de centro. A gente fica sempre olhando o centro como aquele mal necessário. Mas dentro dos partidos de centro existem muitas pessoas que são bons parceiros de parlamento, de defesa da democracia, de luta por um Brasil melhor, talvez com a compreensão de outro método. Por exemplo, o PDT e o PSB estão no maior bloco da Câmara, que tem o União Brasil, que tem o Progressistas, que tem o Solidariedade, que tem o Avante, que tem o PSDB e o Cidadania. E o Patriotas, certo? Então, é um bloco que, inclusive, eu estou assumindo a liderança agora, de 175 deputados. O que é que nós temos tido como base do diálogo? Aonde forem questões que, evidentemente, sejam claras a divergência, uma parte do bloco vota de um jeito, outra parte do bloco vota do outro. Mas, com esse bloco aqui, a gente consegue claramente dar governabilidade a partir do parlamento. E como outro bloco que foi formado, MDB, PSD, Republicanos e Podemos, certo? Então, são dois blocos. Alguns desses partidos ocupam espaços no governo federal, outros não ocupam, outros querem ocupar, certo? Então, a gente tem que compreender que nós vivenciamos momentos de muito risco à nossa democracia. Né? Os 4 anos do governo federal passado, a gente vê aí, pelo que muito provavelmente pode sair, que foi orquestrado um golpe mesmo contra a democracia. Então, nesse período que eu considero de transição, por que é um período de transição?
porque eu não sei se o presidente Lula vai ser candidato à reeleição, né? Então, cabe a ele, como um grande estadista, levar a imagem do Brasil a uma recuperação lá fora, que realmente o governo passado destruiu a imagem do nosso país lá fora, mas arrumar as coisas aqui dentro. Arrumar as coisas aqui dentro para que a gente possa justamente voltar a ser o país da alegria, da hospitalidade. O Brasil sempre foi caracterizado como o país da alegria mesmo. Você vai lá fora, você via as pessoas, quando vem um brasileiro ou quando vem ao Brasil, né, serem muito bem recepcionadas. Mas durante um tempo ficou realmente, digamos azedo, assim, né? Azedo. Né? Nosso relacionamento ficou muito azedo entre a gente e, às vezes, discriminando, inclusive, por exemplo, vamos ver os ministros anteriores que fizeram chacota com o povo chinês, o maior parceiro comercial do Brasil, né? Faziam chacota com o povo chinês. Antes de tudo, além do desastre diplomático, falta de respeito. Total. Educação, respeito, essas coisas todas. Bom, mas aí o governo Lula, o senhor fez uma questão aí que me chamou a atenção. Não sei se ele vai ser candidato à reeleição. Existe essa expectativa de que ele não seja candidato à reeleição. E por quê? Por causa da idade? Biden está aí, né? Com seus ele disse, quase 80. Não foi uma vez apenas, que ele quer usar esses 4 anos para escrever, digamos assim, na biografia dele, o que deveria ter sido escrito e que, infelizmente, foi maculado pelos anos onde foi decretada uma prisão para ele, ao meu juízo, arbitrária. Certo? Então, ele quer usar esses 4 anos para dignificar a biografia dele. Palavras que ele disse, inclusive, numa reunião mais fechada com o PDT antes dele tomar posse. E que não teria mais interesse em ter um segundo mandato. Mas nós mesmos, que discutimos dentro do parlamento, achamos que, para pacificar isso, seria interessante que ele dissesse, olha, eu sou candidato à reeleição. Por quê? Porque senão fica gente dentro do Palácio do Planalto batendo cabeça para ser o candidato a sucessor do Lula. Né? E isso é muito ruim para o governo. Que ótima oportunidade para acabar com essa reeleição, deputado, então, né? Eu concordo. Eu acho que, para mim, um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição no Poder Executivo, seria o ideal. 4 anos é pouco, mas 5 anos sem direito à reeleição seria fantástico. Me parece um problema uma ideia como essa, deputado, porque os governadores, o presidente, enfim, foram eleitos para 4 anos, né? Não poderia ser, não poderia ser a partir... Teria que ser para o futuro. Futuro, né? Teria que ser e curiosamente, isso todo mundo aponta como um dos males da política brasileira, mas nunca há um projeto nesse sentido, não é, deputado? Porque é uma relação bem complexa, sabe, Fábio? Por exemplo, eu sou favorável à coincidência das eleições. Todas elas. Mas você não pode esquecer que uma eleição municipal ela não pode ser contaminada pela eleição nacional. Né? Porque são questões bem diferenciadas. Então, nós teríamos que estipular ou, digamos, dentro do mesmo ano, mas em meses diferentes, ou com alguns países assim fazem, né? Porque senão, você imagina, a eleição contaminada só ia ter 2 partidos no Brasil ano passado. Verdade. Né? Os municípios vão ser dominados além das discussões municipais, as discussões municipais que são extremamente importantes. Elas seriam... O cotidiano do cidadão está na eleição municipal, é o que debate a cidade e tal. Em segundo plano. Segundo plano, em função de eleição nacional, que acaba tomando conta de tudo, né? Sim. Mas isso não está no debate? Não está na pauta. Não está na pauta, não. E se não se vota uma reforma política no primeiro ano de uma legislatura, nos anos subsequentes não se vota. E foi priorizado dessa vez a gente votar a reforma tributária. E o senhor concorda com isso? Com a reforma tributária? Não, com a priorização dessas reformas. Da tributária? A tributária. A gente votou agora a meta fiscal, né? E temos aí uma reforma tributária que, no entendimento, dá para a gente votar até o mês de julho. Dá para a gente votar até o mês de julho. É a ideal? Não é ideal, mas é possível dentro de um patamar de diálogo, porque tinha gente querendo ser mais liberal, né? Mais, digamos assim, menos ação do Estado e outros que querem uma ação do Estado mais efetiva na distribuição de renda para o seu povo. Então, nós queremos uma reforma tributária progressiva. Quem ganha mais, paga mais. É isso que nós queremos, aliviar o imposto sobre o consumo. Né? E estamos trabalhando com essa perspectiva. Acho que o deputado Aguinaldo Ribeiro... Aliviar o imposto sobre o consumo é algo bem liberal também, deputado. Não, porque, veja bem, se você alivia sobre o consumo e taxa muito mais as rendas, os patrimônios improdutivos, você distribui renda. É injusto, Fábio. De repente, um alto industrial do nosso país, ao comprar uma lata de leite em pó, pagar o mesmo tributo de que alguém que ganha um salário mínimo ou que alguém que está desempregado. Então, se você alivia o consumo e tributa, por exemplo, patrimônios improdutivos, e quando eu falo patrimônios improdutivos, eu não estou falando de quem tem, por exemplo, 5 milhões
Assim, que já é um dinheiro inalcançável para 95% da população brasileira ou mais, certo? Eu estou falando daqueles que têm patrimônios acima de 100 milhões, que eles poderiam dar uma contribuição maior para a redução de desigualdades, como pessoas lá nos Estados Unidos, inclusive uma parte dessa elite financeira, elas fazem, né? Então, nós temos que ter essa compreensão. É injustificável uma pessoa que tem um carrinho 1.0, pagar IPVA e quem tem lancha e aviãozinho não pagar. É um absurdo, é um despropósito, né? Então, a gente precisa ter uma justiça fiscal melhor nos nossos tributos, nas nossas finanças públicas. Tá certo, deputado. Nós estamos chegando aqui perto do final do programa. Deputado, queria conversar algo mais pessoal de sua trajetória. Como eu disse aqui no começo do programa, eu conheço o deputado André desde que entramos juntos na Faculdade de Economia da UFC e, enfim, ali estava claro que o senhor ia caminhar para o mundo da política, uma filiação ainda muito jovem, tinha menos de 18 quando se filiou, não é? Tinha 17 anos. Tinha 17 anos, acho que nem podia votar na época, já tinha passado os 16 anos? A gente teve uma eleição logo depois, que foi a eleição municipal em Fortaleza, em 85. Maria Luísa Fontinelli eleita Maria prefeita. Ganhou e a gente lançou a Moema, e foi uma campanha muito bonita, foi meu primeiro voto. Aquele com 17 anos, então? Não, já tinha 18. Já né? tinha 18. Então, já vi. Eu queria lhe perguntar sobre isso. Atingiu seus objetivos com a sua trajetória política? Já são 4 décadas de trajetória política. No fim das contas, seus sonhos, havia sonhos pessoais alcançados, deputado? Ou foram alcançados ou não foram alcançados? Não, você vê, quando a gente entra na faculdade, principalmente de economia, você tem a ideia de fazer toda uma política econômica diferenciada. Então, eu tinha um sonho de ser ministro do planejamento. Cheguei quase, fui ministro das comunicações. De fato. Então, eu continuo. A gente não pode parar de sonhar nunca, né? Então, eu continuo tendo ainda uma vontade muito grande de ver o Brasil que Brizola poderia ter construído, caso a eleição de 89 tivesse sido vencida por ele. Eu ainda tenho uma esperança muito grande, que ainda vê isso, ainda lutar para que possamos ver isso, né? Então, enquanto tiver força, amigo, para descansar a gente já tem a eternidade, né? Vamos para a luta, vamos crescer. Mas assim, das suas metas, falou em Ministério do Planejamento, era nenhum outro cargo executivo, o senhor já disse que não, a ideia do parlamento ali era mais... Não tenho essa ambição, eu gosto muito do parlamento. Não vou dizer que num eventual governo, se vier a ser convidado mais uma vez para ser ministro de alguma pasta que eu tenha apreço, que eu recuse ou, digamos assim, que eu não tenho uma ambição, por exemplo, de ir para o Senado. Até tenho, para conhecer um pouco, apesar de adorar a Câmara dos Deputados. Eu gosto. O pessoal fica brincando, dizendo que o Senado é muito monótono, parece um baile de debutante. E Senado e a Câmara é o próprio baile funk. Né? É isso mesmo. É bem ativo, é bem... Até para nós jornalistas que chegamos num e no outro, a gente tem essa sensação, de fato. E o que eu tenho sempre dito, de tédio, ninguém morre na Câmara, né? De tédio, ninguém morre. Aliás, na política brasileira não dá para morrer de tédio, não, né, deputado? Não. Então, eu realmente, pretendo, lógico, exercer esse 5º mandato que foi confiado a mim, com a mesma perseverança e com a mesma obstinação que tive em outros mandatos, certo? 2026 a gente vê aí o que é que vem pela frente, mas a eleição municipal realmente eu não tenho nenhum interesse. E pessoalmente, deputado, vida pessoal, 2 formaturas, uma pós-graduação. O André sempre foi um aluno muito bom, mesmo quando já tive a oportunidade de dizer isso algumas vezes, mesmo quando estava no movimento estudantil, o movimento estudantil se caracterizava por a turma não gostava, ficava tão envolvida que deixava o estudo em segundo plano. O André sempre teve o cuidado de manter ali paralelamente e em primeiro plano também. E ainda tinha um tempinho, como você fez no editorial de uma revista minha, para tomar uma cervejinha no alambrado do PV assistindo o jogo do Cimento lá. Era a cara do André lá no velho Presidente Vargas, que eu morro de saudade daquele lugar. Ali era bom demais. Ali no pé do alambrado. Tiraram o alambrado, botaram o vidro, né? Tomando a cerveja, assistindo o jogo do Ceará lá e, enfim, é sempre um prazer ali. E o PV deixa saudade, marca a vida da gente. E, André, aí pessoalmente as coisas se resolveram na sua vida da melhor maneira possível. Tranquilo, posso dizer que tenho 4 filhos, né? 2 minhas da minha primeira esposa e 2 da minha segunda, que cresceram junto comigo, eram muito crianças, né? E que eu amo os 4 aí, são los hermanos que se adoram entre os 4. Se fossem irmãos, talvez de sangue não tivesse um relacionamento tão bom, né? E tenho, fora os 4, tenho mais 2 filhas, que são minhas 2 cachorrinhas, todas 2 do Cariri, uma golden e uma vira-latinha, que também são as paixões da casa.
Tá certo, deputado. E só agradeço a sua presença aqui na casa de Vovó Dedé. O André foi apresentado aqui a estrutura da casa, né? Nós finalizamos aqui o programa e só tenho a agradecer a sua presença, a sua atenção para com o Focus, para comigo e para com a casa de Vovó Dedé. 30 segundos para se despedir, deputado, por favor. Obrigado, Fábio. Obrigado. Mais uma vez quero agradecer aqui a todos que nos assistem aqui no Focus. Quero agradecer a receptividade que eu tive aqui na casa de Vovó Dedé e quero mais uma vez reafirmar meu compromisso da parceria com essa instituição todos têm que conhecer para ver a magnitude de um projeto social, o que ele pode fazer na vida das pessoas e, lógico, tendo você como parceiro aí, que é um dos grandes referências da análise política consequente do nosso Estado e do nosso país, sempre é um prazer muito grande a gente bater esse papo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Muito grato, deputado. Até a próxima. Em breve teremos nova oportunidade. Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará.